Eterno nosso Deus, nós te rendemos graças nesta manhã, nós te exaltamos por teu Filho amado Yeshua, e queremos nessa hora, Deus, ouvir a voz do Senhor dessa palavra, dessa ministração, que o Senhor venha, Deus, conduzir através do teu Ruach, do teu Espírito, para que nós possamos proclamar os feitos do Senhor, e que essa mensagem, ela possa alcançar o coração de todos, para que sejamos transformados, que possamos ser pessoas diferentes, fazendo, Deus, da nossa vida um testemunho vivo, para que outras pessoas possam reconhecer o Senhor em nossas vidas. Por isso, Deus, eu peço habilidades do céu, para que o Senhor nos abençoe e nos ajude, para que a tua palavra seja proferida nessa manhã, com poder, com ousadia, com inteligência, para a glória do teu nome. Em nome de Yeshua nós oramos e te agradecemos. Amém. Nós vamos estudar aqui o livro de Marcos, capítulo 10. Amém? Então Yeshua saiu dali e foi à região de Erudá e ao outro lado do Iarden, que é o jardim, o Jordão. Novamente uma multidão se reuniu em volta dele e, como de costume, ele a ensinava. Alguns bruxinhos se aproximaram dele e tentaram pegá-lo em uma armadilha, perguntando-lhe: a Torá permite que um homem se divorcie de sua mulher? Isso mesmo. Ele respondeu: o que Moisés lhes ordenou? Eles disseram: Moisés permitiu que o homem entregue um guete à sua mulher e se divorcie dela. Mas Yeshua lhes disse: ele escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do seu coração. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas um. Portanto, ninguém deve separar o que Deus uniu. Quando estava em casa novamente, os discípulos, os talmidim, lhe fizeram perguntas sobre isso. Ele lhes disse: quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra ela. E se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, ela também comete adultério. Algumas pessoas trouxeram crianças a Yeshua para que ele tocasse nelas, mas os talmidim repreendiam. Quando Yeshua viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem as crianças vir a mim, não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Sim, eu lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E ele as tomou nos braços, indo, impôs as mãos sobre elas e lhes disse uma brahá por elas. Aqui o texto começa dizendo que Yeshua, como de costume, ele estava ensinando. E por que Yeshua tinha o costume de ensinar? Porque ele era um rabino. E o papel do rabino é o papel de quem ensina. E o que Yeshua nos mostra, através das suas palavras, é que nós, como discípulos dele, nós temos que aprender através dos ensinos dele. Eu sei que muitas pessoas admiram, muitos rabinos que nós temos por aí, que são homens eloquentes, conhecedores da Torá. Mas o rabino que nós devemos seguir, o rabino que nós devemos aprender e colocar em prática seus ensinos, é os ensinamentos de Yeshua. Por quê? Porque Yeshua, quando ele começou o seu trabalho, ele separou 12 homens. E a estes homens, ele deu a eles uma ordem de que os seguissem, que eles fossem seguidores dele, que o imitassem. E por que Yeshua fez isso? Porque ele queria que os seus discípulos fossem testemunha ocular de todos os seus feitos. Um mestre, quando ele tem discípulos, ele tem pessoas que estão de olho nele, para ver o que ele ensina, para ver o que ele está dando como testemunho de vida. Porque os discípulos são aqueles que imitam o seu mestre, são aqueles que copiam as atitudes do seu mestre. E aqui podemos ver que Yeshua, ele tinha esse costume de ensinar, principalmente no Shabat, porque o Shabat era um tempo no qual eles retiravam para esse período maior de poder estar na casa do Senhor, no templo, na sinagoga, orando, buscando a presença de Deus, e ele sempre tinha alguém para ensinar. Mas aqui no versículo 2, nós podemos ver que
E Yeshua, ele é provado no seu ensino, né? O que os discípulos que estavam ali, juntamente com os fariseus, porque o fariseu, ele sempre queria colocar Yeshua num confronto, para ver se Yeshua era um rabino de verdade, um rabino que seguia com precisão a Torá. Então eles faziam sempre perguntas para Yeshua, para confrontar ele, principalmente em áreas que ele não tinha experiência, como casamento. Por quê? Yeshua, ele foi um homem diferente. Ele não foi um homem que veio nessa terra para casar com uma mulher. Por quê? Porque ele, sendo filho do Eterno, ele só poderia casar com alguém que fosse santo, separado, purificado. Por isso que na volta de Yeshua agora ele vem para casar. Porque ele agora vai casar com sua noiva, que muitos chamam de igreja, que é Hilá. Mas essa noiva é Israel, que são as 12 tribos, que um dia lá atrás Moisés separou, abençoou, deu ordem a essas tribos, mostrou as características de cada uma dessas tribos e o papel que elas deveriam ocupar nessa terra. E agora nós aprendemos aqui que Yeshua também ele vai voltar para reunir as 12 tribos. Agora não mais da maneira que Moisés fez, mas agora para casar com ela, para ter um relacionamento, porque Israel é a noiva do Senhor. E cada um de nós aqui faz parte desse povo de Deus. Cada um de nós tem uma característica, tem um legado, tem um chamado. E nós precisamos buscar, identificar que tribo nós temos, assim, né? Aquela qualificação para que a gente possa entender o nosso papel nessa terra. Mas aqui os fariseus, eles estavam sempre cutucando Yeshua para ver se ele realmente guardava a Torá, se ele vivia os mandamentos, se ele obedecia às leis. E ele é pego nesse momento com uma pergunta sobre casamento, sobre adultério, né? Se uma pessoa poderia casar com outra depois que ela tivesse separada, né? Mas é interessante que no versículo 5 e 7, ele dá uma resposta, não é isso? Ele diz assim: Moisés permitiu que o homem entregue um guete. O guete é uma carta de divórcio, né? A sua mulher e se divorciar dela. Mas Yeshua lhes disse: ele escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza de seus corações. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Queridos, Yeshua, ele foi além do que a Torá ensinava. Por quê? Na lei de Moisés, Deus deixou uma lei que em caso de adultério, quando um homem ou uma mulher adulterasse, eles deveriam se separar, porque havia uma traição. Assim como Deus não aceita que nós venhamos a adorar outros deuses, porque o mandamento da idolatria é o mesmo mandamento do adultério. Porque quem idolatra está adorando ou separando, né, de outra pessoa. Então, Deus não aceita trocas. E aqui, Yeshua mostra, olha, na lei de Moisés diz assim, mas ele mostrou que ele era antes da lei de Moisés, que ele estava lá na criação, e ele mostra o princípio da Torá, lá em Bereshit, dizendo, mas no princípio não era assim, porque Deus criou o homem para a mulher, e a mulher para o homem. Quando ele cria Adão e Eva, ele separa aquele casal com um propósito, para gerar família, para gerar filhos para Deus, porque nós é que geramos os filhos de Deus. E Yeshua vai além das falas de Moisés, e ele mostra uma cerca que na mente de Deus não era vontade que ninguém se separasse, mas por causa do pecado, por causa da dureza dos seus corações, faça o seguinte: dê uma carta de divórcio e deixe o outro caminhar livre. E por que Yeshua falou aquilo? Porque acostumava muito do homem se separar da mulher e estar com outra mulher. Mas a mulher que ele deixava, ela ficava ainda presa a ele, porque ele não dava para ela um documento que a liberasse para que ela pudesse também caminhar livre. Então acontecia que, além dele estar adulterando, se aquela ex-mulher dele casasse com outro homem, ela estava adulterando também. Por quê? Porque ele não tinha dado para ela um get, que é uma carta de divórcio.
Por isso é necessário fazer tudo na legalidade, porque a palavra de Deus diz: aquilo que o homem liga na terra será ligado no céu. Infelizmente, Yeshua disse isso por causa da dureza dos seus corações, porque não há perdão. Porque se o homem ou a mulher fosse suficiente para perdoar o outro, sabe, para se arrepender, não precisaria de uma carta de divórcio, mas nós teríamos casamentos felizes, teríamos famílias prontas para que o plano de Deus lá em Bereshit, em Gênesis, cumprisse. Mas infelizmente o pecado entrou e o homem fez tudo errado, né? Mas é interessante que Yeshua, então, ele interpreta a Torá com muita sabedoria. Queridos, nós precisamos buscar essa sabedoria de Deus para interpretarmos a palavra de Deus, para que ela possa chegar no nosso coração e fluir dentro de nós. Temos que tirar essa barreira que há entre nós e Deus, para que a palavra entre e ela possa causar mudanças em nossas vidas. Mas é interessante que eu coloquei um exemplo aqui sobre a vida de Zaqueu. Todo mundo sabe quem é Zaqueu, não é, irmãos? Zaqueu era aquele baixinho, né? Que num trajeto de Yeshua, passando ali por Jericó, ele viu uma multidão seguindo Yeshua e ficou sabendo que Yeshua muitos milagres, e ele falou: eu quero conhecer esse homem, eu quero saber quem é ele. Mas como ele era pequenininho, no meio da multidão ele não conseguia chegar até Yeshua. Então o que ele fez? Ele sobe numa árvore de sicômoro. Essa árvore está lá em Israel, nós já vimos ela lá. Ela fica bem numa curva assim no caminho. E ele subiu naquela árvore. Mas é tão maravilhoso quando Yeshua passa por aquele caminho. De repente ele olha para trás e vê Zaqueu na árvore. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que no caminho de Yeshua, ele sonda e conhece todos os corações. Ele reconhece quem verdadeiramente quer conhecê-lo. Ele reconhece de longe quem verdadeiramente o ama, o deseja saber sobre ele, quem tem interesse por ele. Porque hoje nós percebemos que as pessoas não têm interesse em conhecer o eterno, não têm interesse em conhecer as verdades, mas elas têm interesse em saber como ganhar dinheiro, como prospera, como ficar rico, como melhorar a vida. Não é isso? Mas aqui nós aprendemos com Yeshua que ele reconhece no seu caminho aquele que aos olhos dos homens não é nada. Um simples homem, ele era um contador, vamos dizer assim, né? Um coletor de impostos. E o coração daquele homem tinha um desejo: eu quero ver Yeshua. Nessa manhã Deus está perguntando: quem quer? Quem quer me ver? Quem quer me reconhecer? E naquele momento Yeshua olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, sabe por que ele chamou ele de Zaqueu? Porque aqueles que buscam o Senhor de verdade, ele reconhece até os seus nomes. Ele sabe quem você é. Ele sabia a qualificação ruim daquele homem, mas ele conheceu a intenção do coração daquele pequeno homem que desejava o conhecer. E ele disse: desce dessa árvore, Zaqueu, porque hoje eu vou jantar na sua casa. Irmãos, isso é tão maravilhoso. A interpretação de Yeshua, ele vem quebrando paradigmas, porque é isso que Yeshua fez. A lei, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, tem que ser vivida. Mas o amor está acima de qualquer mandamento. Porque não adianta você fazer tantas coisas, mas se não tiver amor, de nada adianta. Às vezes queremos viver mandamentos atrás de mandamentos, mas esquecemos de amar, de fazer aquilo que é verdadeiramente. E ali nós podemos ver que Zaqueu, que foi um homem, né, que foi criado nessa lei, ele conhecia todos os planos da lei de Moisés, do Sinédrio, porque ele trabalhava para o governo. O que aconteceu? Ali a lei, ela foi quebrada naquele momento. Não digo quebrada ou deixada de ser vida. Por quê? Porque quando Yeshua olha para Zaqueu, um homem que era separado de um mundo espiritual, ele o aproxima da sua presença. E Yeshua vai até a casa de Zaqueu. Queridos, Yeshua quer ir até a nossa casa. Mesmo nós não sendo nada, pecadores, como Zaqueu era, ele se faz convidar a entrar na nossa casa para comer conosco. E quando ele entra na casa de Zaqueu, estava lá uma multidão de pessoas, amigos de Zaqueu, né? E Zaqueu
ele vira para Yeshua e fala: Senhor, por causa de que eu te conheci, eu sou um homem pecador. Eu roubei muito do governo, roubei muito das pessoas, cobrei impostos indevidos, mas agora eu quero restituir a todas as pessoas que eu roubei, mais do que além daquilo que eu deveria pagar. E é interessante que ele fala que ele iria restituir 4 vezes mais, ou seja, 100 vezes 4, quanto que dá? 400. Queridos, ele ia dar um valor para as pessoas que ele roubou, além do que a pessoa imaginava. Por quê? Porque ele reconheceu a sua condição diante de Yeshua. Ele reconheceu que o dinheiro para ele já não era mais nada, que o valor maior era ter a amizade e a confiança de Yeshua. Mas muitos têm colocado o coração no dinheiro. Então, além dele doar a metade de seus bens aos pobres, que é praticar de Sedaká, então Yeshua declara para ele: hoje houve salvação nessa casa. Esse é o evangelho de Yeshua, irmãos. Yeshua quer que nós venhamos a guardar os mandamentos, mas o mandamento da liberdade, sem o fardo, sem o peso. Quantos rabinos haviam naquela época? Conhecedores do Talmud? Mas Yeshua, com autoridade, convence um homem pecador. Houve restauração naquela casa, porque Yeshua e a voz da Torá, ou seja, ele é a voz do próprio Talmud. Os judeus ficavam usando outros meios, de ensinar a Torá. E ali Yeshua revela: eu sou o próprio Talmud, eu sou a revelação da Torá. Sou eu que interpreto a Torá. É através de mim que essa Torá é revelada. Lá no versículo 10, capítulo 10, versículo 13 a 16, de repente Yeshua muda a sua fala. Ele desvia a sua fala para um grupo de crianças que estavam ali brincando. Nós precisamos prestar atenção nas crianças, irmãos, porque elas também têm lições para nos ensinar. Mas hoje nós vivemos uma geração que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, para que elas possam crescer nesse conhecimento de Deus. E aqui Yeshua, então, ele começa a nos ensinar uma lição. Eles estavam incomodados com aquelas crianças. E Yeshua olhava as crianças, enquanto Yeshua falava para eles observavam as crianças. E aí os fariseus começaram a ficar incomodados com aquelas crianças ali, e falou, que tirasse aquelas crianças do meio, que estavam atrapalhando. Criança atrapalha, não é, irmãos? Mas Yeshua deu para eles uma lição dizendo: algumas pessoas trouxeram crianças a Yeshua para que ele tocasse nelas, mas o Talmidim as repreendiam. Quando Yeshua viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe as crianças vir a mim, não as impeças, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Nós precisamos começar a aprender com as crianças. Quem é que são aqueles que vão fazer parte do reino dos céus? E aqui Yeshua nos ensina isso. E por que ele tomou aquelas crianças? Porque ele queria abençoar aquelas crianças. Porque aquelas crianças, elas tinham um coração inocente. E Deus quer que nós venhamos a ter esse coração inocente. Porque somente faz parte do reino dos céus quem tem um coração inocente. Aqueles homens estavam ali confrontando Yeshua. Sabe aquelas pessoas assim que gostam de criticar, de envergonhar uma pessoa com pergunta? Para ver se a pessoa realmente conhece aquilo? Eles queriam envergonhar Yeshua. Mas Yeshua disse: não impeça essas crianças, porque vocês precisam ser como elas, inocentes, puras. E a igreja precisa disso nesses dias, irmãos, de voltar a ter um coração mais puro. No versículo 17, quando Yeshua ia saindo, um homem correu em sua direção, ajoelhou-se diante dele e lhe perguntou: bom Rabi, que devo fazer para obter a vida eterna? E Yeshua lhe respondeu: por que você me chama bom? Ninguém é bom exceto Deus. Você conhece os mandamentos, ou seja, as mitzvot: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane, honre seu pai e sua mãe. Rabi, ele declarou, tenho guardado todos esses mandamentos desde quando era menino. E Yeshua olhou para o homem, sentiu amor por ele e lhe disse: falta a você apenas uma coisa. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e terá riquezas no céu. Então venha e me siga.
Chocado com essas palavras, afastou-se triste, porque era muito rico. O dinheiro é um dos males, né, irmãos? O dinheiro tem sido um Deus para muitas pessoas. É interessante que aqui Yeshua nos ensina, em primeiro lugar, que o único que é bom é o eterno. Ele não falou, eu sou bom, eu sou um filho bom. Ele disse, o único que é bom é meu Pai. Esse você pode confiar. E aqui ele fala que para herdar a vida eterna era necessário não só crer. Eles acreditavam que os mandamentos tinham que ser cumpridos, mas também de obedecer os mandamentos e praticar a caridade. Muitas pessoas, elas são prósperas. Mas sabe, Deus tem falado muito ao meu coração em questão de riqueza nesses últimos tempos. Sabe quem é a pessoa mais rica? Não é quem tem, mas é o que sabe dar. Aquele que doa. Esse é o mais rico. Porque só doa quem tem. Não é verdade? Sabe por que muitas pessoas não têm? Porque elas não sabem dar. E aqui Yeshua nos ensina isso. Ele estava falando isso com aquele jovem rico. Você tem riqueza, você guarda os mandamentos, mas você esqueceu de uma coisa. Você não sabe dar. Você precisa aprender a lição de doação. E a matemática de Deus é dar e ser desatado. Boa medida, sacudida e transbordante. Então Yeshua nesse capítulo 10, queridos, ele dá muitas lições para nós. Por isso que o texto inicia falando, como de costume ensinava. Queridos, nós somos discípulos de Yeshua. E quem é discípulo de Yeshua precisa ser mestre também. A gente aprende para repassar. Mas qual lição nós estamos dando para as pessoas no mundo? Qual lição nós estamos passando para as vidas que estão aí precisando de aprender para a nossa vida? Porque Yeshua deixou um legado para nós. Ide por todo mundo e façam discípulos. Ensine pessoas. E nós precisamos de fazer discípulos. Onde estão os seus discípulos? Quem é que te segue? Quem é que te incomoda o dia inteiro, querendo aprender com você? Te cutucando, querendo que você passe os ensinamentos da sua vida. Eu achei tão bonitinho ontem. Eu fui na casa de uma moça, eles são adventistas, e me viram pregar um dia e falaram, eu quero sentar e conversar com você um pouco, eu quero aprender. Eu me senti honrada, irmãos, de ter sido convidada para pessoas que já têm conhecimento. Mas eu quero aprender, eu quero saber sobre isso que você fala. Nós precisamos ser mestres, irmãos. Mas para isso a gente tem que abrir mão do nosso tempo. Abrir mão das nossas vaidades, nossos descansos. Porque senão, se não houver quem pregue, como ouvirão? Por que as pessoas estão perdidas aí fora? Porque não tem quem prega. Não existe mais pessoas que saem para as ruas afora pregando. Nós precisamos de buscar os nossos discípulos. Por quê? Porque nós fazemos parte dos 70 que Yeshua enviou como missionários. Deus está nos chamando, irmãos, para nos levantarmos assim. Lá no versículo 23, Yeshua olhou à volta e disse aos talmidim, aos discípulos, como será difícil as pessoas que têm riqueza entrar no reino de Deus? Os talmidim ficaram admirados com essas palavras, mas Yeshua lhes disse novamente, meus amigos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram perplexos e lhe disseram, então quem pode ser salvo? E Yeshua olhou para eles e disse, humanamente isso é impossível, mas não para Deus. Para Ele, todas as coisas são possíveis. Irmãos, aqui, Yeshua, ele amplia um pouquinho mais o seu ensinamento. Por causa da reação desse jovem, que dizia ser o guardador da lei, e agora, ouve o que Yeshua ensina para ele, e ele sai como da presença de Yeshua? Triste. Querido, quando fala em mexer no nosso bolso, a gente fica triste. Sim ou não? Quando você tem que doar, não é difícil? Dá uma tristeza, às vezes eu tenho que abrir mão, custei ganhar isso aqui, e agora eu tenho que dar,
Mas aqui, o que aconteceu? Por causa da reação desse jovem, Yeshua disse que é muito difícil um rico entrar no reino do céu. É interessante que a palavra rico em hebraico é a palavra ashir. E nós sabemos que as letras do hebraico são números. E a palavra ashir é a soma das letras da palavra ashir. Nós encontramos o número 580. Mas a palavra pobre, que é a palavra ani, também olhando cada letra da palavra ani, que significa pobre, nós encontramos a soma, que é 130. Eu, na minha mente espiritual, buscando entendimento aqui, quando eu fiz a somatória, não digo a somatória, mas quando eu peguei 580, o rico, e diminuí do pobre, que é 130, eu encontrei o valor aqui de 450. E o número 450, ele é o número da palavra hebraica tam. Tam com N, não é tam, não. Tam. E a palavra tam, sabe o que significa? Dar. Rico menos pobre significa dar. O que eu pude ver? Que a diferença, porque quando você diminui, não é a diferença? Né? A diferença de ser rico, tirando o pobre, é a benevolência, é o doar, é dar. Nessa manhã Deus está nos ensinando, queridos, que nós precisamos ser mais voluntários. Nós precisamos doar mais. Não estou falando só de dinheiro, mas do nosso tempo, da nossa vida, em prol das pessoas. Mas Yeshua usa aqui como exemplo um camelo. O camelo em hebraico, que é o número 3, que é a palavra gimel. Mas aqui, camelo mesmo é a palavra gamai. Essa palavra aqui que ele disse assim, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, não é o camelo, porque camelo em hebraico é gamai, mas a palavra aqui na realidade é uma corda de rede que os pescadores usavam, que era uma corda muito grossa. E aqui Yeshua estava dizendo isso, que é mais fácil essa corda que os pescadores usam passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No Evangelho, o escritor leu errado a palavra aramaica, gamai, ao invés de gamia. Por isso que você precisa aprender o hebraico. Porque quando você lê um texto no original, você vai descobrir a raiz daquela palavra. E aí a interpretação ficará mais correta. E o correto aqui seria, é mais fácil uma corda de rede dos pescadores passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É tão difícil passar uma linhazinha fininha, não é? Eu tenho dificuldade, irmãos, para enfiar a linha na agulha. Por quê? Porque buraquinho se tem que, Agora imagine uma corda grossa, Então, queridos, é uma lição para nós. No versículo 27, Yeshua olhou para eles e lhe disse: humanamente isso é impossível, mas não para Deus. Para Ele todas as coisas são possíveis. O que eu pude ver aqui? Que para Deus nada é impossível, ou seja, Deus pode também salvar o rico. Mas que é mais difícil porque as pessoas transformam o dinheiro em um Deus, Yeshua, é isso mesmo, Kefa começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para segui-lo. Aí vem o discípulo justificar: Senhor, eu larguei toda a minha riqueza para te seguir. Quantas vezes a gente não fala isso para Deus, eu larguei aquele emprego, eu larguei aquilo, deixei de ganhar meu dinheirinho para poder fazer a obra do Senhor. A gente está sempre querendo, irmãos, se mostrar, justificar. Então, Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir. E Yeshua falou: sim, eu lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, quem já deixou casa aqui? Irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos
ou campos por minha causa e por causa das boas novas, deixará de receber 100 vezes mais. Agora no Olam Hazé, no Olam Rabá, 100 vezes mais, agora no Olam Hazé. Peraí, irmãos, que eu bananei minha letra aqui, deixa eu ler de novo para ficar melhor. Yeshua falou, sim, eu lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa das boas novas, deixará de receber 100 vezes mais. Agora, no Olam Hazé, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras com perseguições. E no Olam Rabá, a vida eterna. Sabe como que é que você consegue adquirir? Casa, mãe, bem, dinheiro, trabalho, família. É com perseguição, irmão. É com luta. E Yeshua está falando isso aqui. Que tudo que nós conquistamos aqui nessa terra, muito esforço. É com muita luta, com muita perseguição. Então não fique pensando que Deus vai mandar do céu o que você precisa. Tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que perseguir aquilo que você deseja. Tem que se esforçar. Agora, no Olam Hazé, né? No Olam Rabá, que é a vida eterna, lá com certeza você só alcança quando você obedece aqui nessa terra. No entanto, muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Isso aqui é tremendo, irmãos, né? O que Yeshua está nos ensinando aqui? Que quando nós abrimos mão de tudo que nós possuímos, ou das pessoas que nós temos tanto apego, né? Porque aqui não está falando de você largar sua mãe, seu pai, está falando para você não priorizar essas coisas. Nós não podemos colocar pessoas e coisas no lugar de Deus, né? Então, ele está falando aqui, por causa dele e pela pregação das boas novas, receberemos neste mundo essas coisas. Quem vai precisar de casa na eternidade? Quem vai precisar de mãe e de pai na eternidade? Ninguém. E por quê? Porque Deus terá tudo isso para nós. Deus terá tudo para nós. Hoje eu preciso de mãe, de pai, de irmão, de filho, de neto. Com isso que satisfaz a minha carne, né? Casa, carro, viagens, dinheirinho. Mas na eternidade, nós não vamos precisar dessas coisas. E ele diz assim, vocês receberão neste mundo essas coisas 100 vezes mais. Ele está falando aí no mundo, viu, irmãos? Se eu e você temos passado por dificuldades, escreva isso que eu vou te falar. É porque você não tem cumprido esse mandamento de dar. De doar, de abrir mão. Falando aqui que vai restituir essas coisas aqui na terra, enquanto nós estamos aqui. Você não vai passar necessidades. Porém, no futuro, ele vai te dar a vida eterna. Então, irmãos, nós não temos que viver uma vida de miséria nessa terra. E se vivemos é porque estamos em desobediência. É porque falta um compromisso com Deus. Porque quando nós retemos, nós também não recebemos. No versículo 31 ele falou, muitos dos primeiros, né, serão os últimos. Ou seja, os primeiros, não são aqui todos os primeiros, né, irmãos, que serão os últimos, mas alguns vão dar lugar para que outros cheguem no seu lugar. Quando eu e você não cumprimos os mandamentos de Deus, quando nós somos convidados a participar da mesa do Senhor, quando nós somos chamados a fazer algo e nós não queremos, Deus convida outro e põe no nosso lugar, meu irmão. Então, Ele está chamando outros. Aqui nós estamos passando por um processo que Deus está selecionando os que vão tomar lugar de quem saiu. E vai vir gente melhor, porque é assim que Deus faz. Ele está chamando os trabalhadores da última hora. Porque aqui ele está dizendo que muitos dos primeiros, que não são todos os primeiros que serão os últimos, mas alguns vão dar lugar para outros que chegarão por último. Deus chamou para fazer a obra dele. Mas às vezes nós queremos só o conforto da obra.
mas Ele vai chamar outros e colocar no lugar. E eu quero fazer parte dos trabalhadores da última hora, viu, irmãos? No versículo 32, já estou quase terminando, viu, irmãos? Eles estavam a caminho subindo a Jerusalém, e Yeshua andava à frente deles, e eles estavam admirados. E os que seguiam estavam amedrontados. Então, novamente, ele tomou consigo os 12 e começou a lhes dizer o que deveria acontecer. O que nós falamos que a porção de hoje fala de Moisés reunir o quê? Os 12. As 12 tribos. Para dar a bênção, para deixar para eles ali um legado, um comando. E agora nós encontramos aqui Yeshua, reunindo os 12. E eu acredito que cada um daqueles 12 ali representava uma tribo, né? E agora ele começa a dizer algo para eles. Ele começou a dizer o que deveria acontecer. Agora estamos subindo a Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos principais Kohanim, que são sacerdotes, e aos mestres da Torá. Eles o sentenciarão à morte e o entregarão de novo aos gentios, aos goim, que zombarão dele, cuspirão e baterão nele, o açoitarão e matarão, mas 3 dias depois ele se levantará. Yaakov e Yohanan, filho de Zavdai, aproximaram-se dele e disseram: Rabi, gostaríamos que nos fizesse um favor. Ele lhes disse: o que querem que eu faça por vocês? Eles responderam: quando estiver em sua glória, deixe-nos sentar com você, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Yeshua, porém, disse: não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber do copo que estou bebendo? Ou ser imersos na imersão pela qual devo passar? Eles lhes disseram: podemos. E Yeshua respondeu: o copo do que estou bebendo vocês beberão, e a imersão na qual estou sendo imerso, vocês também passarão por ela. Entretanto, sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim conceder. Na verdade, esses lugares já foram preparados. Tremendo, né, irmãos? De repente, agora Yeshua chama os 12 discípulos e fala com eles: subamos para Jerusalém. E na medida que ele sobe para Jerusalém, ele estava ainda a caminho ensinando a eles, dizendo: ó, daqui a alguns dias alguma coisa vai acontecer. Ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Mas eles não estavam entendendo. É interessante, né, irmãos, que muitos andam no caminho com Yeshua, mas não entendem nada que ele fala. Ele está falando as coisas e a mente da pessoa não abre. A pessoa não compreende as palavras dele, né? Mas ali havia 2 tipos de pessoas: os que o admiravam e os outros que seguiam com medo. Por isso, Yeshua, ele separa os que acreditavam, os que criam nele. Por isso ele chamou os 12. E Yeshua caminhava, não era com uma multidão seguindo, mas ele fala: vem cá vocês 12. Sabe quem são os entendidos? São os 12. Sabe quem são os que acreditam? São os 12. Você faz parte dos 12? Das 12 tribos? Porque elas compreendem o que Yeshua fala. E no versículo 33, ele começa a falar de uma particularidade dele, daquilo que ele veio fazer nessa terra. E é interessante que Yeshua, ele só segreda as suas coisas pessoais para aqueles que são íntimos. Ele não fala para qualquer pessoa. E ali ele começa falando com os seus discípulos o que iria acontecer. Ele fala das más notícias, né? Mas que no final as boas novas. Ou seja, ele fala da morte dele, que é uma má notícia, não era? Imagina, Yeshua chegar diante dos seus discípulos e falar: olha, eu vou morrer. Eu vou ser entregue, se neve. Eles vão me crucificar, vão me maltratar, eu vou ser entregue na mão dos gentios, vão me açoitar. Os gentios ali eram os romanos, né? Que Yeshua foi entregue na mão deles. Os judeus fizeram isso, né? Largaram, ó, joga para a mão lá de Roma, e Roma decide. Queridos, mas aqui Yeshua nos ensina algo tremendo, que ele, no momento que ele dá aquela má notícia, ele fala: mas eu tenho uma coisa para vocês, e isso vocês vão participar, porque no 3º dia eu vou ressuscitar. É só um período de separação, porque em 3 dias eu vou ressuscitar. E o melhor ainda é que no futuro vocês ressuscitarão juntamente comigo. Essa é a nossa esperança, irmãos, de uma vida eterna que nós temos com Deus. E lá no versículo 35,
chega Tiago e João e começa a pedir a Yeshua um favor. Quantas vezes nós pedimos certos favores assim, meio esquisito para Deus, né? A gente fala algumas coisas para Deus sem nexo, né? Sem pensar, sem sabedoria. Aí eles dizem assim: na sua glória, que eu e meu irmão possamos estar sentados um ao lado do Senhor, do lado direito, outro do lado esquerdo. Que ousadia, né? Que ousadia. Fala, eu quero estar lá no reino do Senhor, como príncipe, né? O Senhor reinando e nós dois lá, ó, juntinho no trono. Mas o que Yeshua quis dizer com aquela resposta que eles deu a eles? Primeira coisa, o copo que ele iria beber, eles poderiam beber. E que copo é este? Lá em João 13 diz assim: e tendo dado graças, deu aos seus discípulos dizendo: este é o meu sangue, que é dado por vós. E Yeshua estava dizendo: esse cálice, isso vocês podem participar, vocês vão beber do meu sangue. Irmãos, pensa bem, nós participamos desse cálice, que é o cálice da nova aliança. Depois ele também diz: e da minha imersão, porque vocês vão receber o poder do Espírito Santo, e vocês vão ressuscitar no final de todas as coisas. Esse cálice é para mim e para você, irmãos. Nessa manhã Deus nos convida a beber do seu sangue, porque somente o sangue de Yeshua tem o poder de nos purificar de todo pecado. Somente quando nós abrimos o nosso coração e bebemos desse cálice, o sangue dele vai passando por nossas veias, desentupindo nossas veias do pecado, tirando todas as impurezas. E aí nós tornamos nossa vida limpa. E ele nos chama a ser imersos no Espírito do Pai. Ele nos leva à presença do Pai. Isso aí é um dom de graça para todos nós. Mas no versículo 40, ele fala: ele é o próprio, ele subiu, e ele mesmo, que o Pai dele, Yeshua é o Filho de Deus, que tabernaculou no nosso meio. Ele subiu como homem em carne, porque ele foi visto em carne, e ele descerá como Filho do homem em carne. O poder que desceu sobre Yeshua é o Espírito do Pai. E Yeshua foi para que o Pai, o Espírito do Pai, pudesse vir. Entende? Não entende. Por isso que tem que buscar a sabedoria de Deus. Mas lá no versículo 40 diz assim: entretanto, sentar à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim conceder. Na verdade, esses lugares já foram preparados. Sabe o que eu vi aqui? Que Deus tem uma agenda. Não tem? Eu já ensinei isso várias vezes, né? Deus tem uma agenda. Na agenda dele já está escrito, queridos, tudo que vai ser. Não adianta a gente querer mudar as coisas. E Yeshua disse aqui para os seus discípulos: olha, na agenda do meu Pai eu não me meto. Quem decide é Ele. O meu papel é vir aqui salvar vocês, cumprir o meu legado de redenção. O que eu posso dar a vocês é o meu sangue, a minha vida, a salvação. Mas assentar-se ao meu lado, somente então, Pai, decide. E pelo que eu sei, Ele já decidiu quem vai estar. Então, queridos, é maravilhoso isso. O Senhor tem essa agenda, né? Só Ele sabe quem estará ao lado de Yeshua. O que eu entendo aqui que nem Yeshua sabe, porque esses nomes já estão escritos na agenda de Deus e Yeshua não sabe. Ele não sabia quem era. Na verdade, esses lugares já foram preparados. E no versículo 41 eu pude entender. Quando os 10 ouviram falar sobre isso, ficaram indignados com João, né, e Tiago. Mas Yeshua os chamou e disse: vocês sabem que entre os goim, ou seja, entre os gentios, as pessoas que devem governar se tornam tiranas e seus superiores se transformam em ditadores. Mas entre vocês isso não pode acontecer. Ao contrário, quem quiser ser líder deve servir vocês. E quem quiser ser o primeiro de vocês deve se tornar escravo de todos, porque o Filho do Homem, que é o líder, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate de muitos. Maravilha, né, irmãos?
aqui nós podemos ver que Yeshua mostra o nosso papel tem que ser como o dele. Ele veio para servir. Então, quando Yeshua percebeu que eles ficaram meio frustrados com a resposta dele, ele diz o seguinte, que esse pedido deles foi um pedido um pouco sem sensatez. Quando Yeshua percebeu a indignação dos outros 10 e que esse pedido poderia causar, né, uma turbulência no meio deles. Imagina, nós estamos todos aqui. Aí a gente vê um lugar de destaque. De repente, um do nada se levanta e fala assim: oi, eu quero fazer isso assim, assim. Como é que os outros se sentem? Ah, cara de pau. O que você pensa que é? Não é assim? Snob. E foi isso que Yeshua percebeu. Ele falou: essa pergunta de Tiago e João pode causar indignação nos outros. Então deixa eu responder rápido, para que não haja nenhum problema entre eles. E aí ele foi e deu a resposta. Só meu pai sabe. Sabedoria, né, irmãos? Sabedoria. Nós precisamos ser sábios nas nossas respostas, para não causar tumulto entre as pessoas, para não causar confusão. Mas quantas vezes nós falamos coisas que viram um problema? Porque nós criamos confusão. E ele diz: quem está à esquerda de Yeshua é o Eterno. Sim ou não, irmãos? Se Yeshua está à direita do Pai, quem está à esquerda dele? É o Pai. Mas quem vai estar à direita de Yeshua? Está aqui, ó. Israel, a noiva. Porque a noiva se assentará com o rei de Israel, a rainha, a predileta, aquela que obedeceu, aquela que deu toda a sua vida, aquela que se esforçou, aquela que bebeu do cálice do seu sangue, aquela que participa da imersão do Ruach HaKodesh, porque hoje as pessoas não querem mais os dons, as pessoas não buscam pelo poder de Deus, as pessoas querem dinheiro, querem riqueza, querem bens, mas não buscam aquilo que Deus tem para nos oferecer. E agora nós aprendemos aqui com essa lição, que com certeza quem estará com Yeshua é a noiva. Então Yeshua, ele fala isso. E é interessante que Roma quis tomar o trono de Israel à força, não foi? Eles quiseram tomar à força. Mas aqui nós podemos ver que Israel é um povo separado, é um povo que não vive no meio de contendas. E Yeshua não gosta de contendas no nosso meio. Por isso que ele tratou com aquele momento ali dos seus discípulos, né? E ele diz isso aqui: não copie o exemplo dos romanos, que governam na força. Lembrem-se vocês são judeus e um bom servidor, mas vocês são um bom servidor e deverão estar sempre prontos a servir. Yeshua disse isso para eles: em vez de você querer sentar ao meu lado, busque ser servo, dê um lugar para outros. E é isso que ele nos ensina. E ele diz o seguinte no versículo 45: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida com resgate a muitos. O que significa isso? Que ele deixou a sua coroa, ele deixou o seu reinado, ele deixou toda a sua glória, irmãos, se fez como um de nós. Yeshua, ele não adquiriu nada nessa terra. Mas sabe o que aconteceu? Por ele ter sido obediente ao Pai, ele nos ensina a obediência. E a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. E ele nos ensina isso, que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas a Bíblia diz que quando Yeshua foi assunto ao céu, ele está sentado como príncipe no céu. Mas entre nós, ele é rei. Ele reina sobre todas as nações. No versículo 46 ao 52, e nós encerraremos. Eles chegaram a Jericó, quando Yeshua e os Talmidim, ou seja, os discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. Um pedinte cego, Bartimai, filho de Timai, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Yeshua de Nazaré, ele começou a gritar: Yeshua, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para ficar quieto, mas ele gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
Yeshua parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Coragem, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua manta para o lado, ele se pôs em pé, com um salto, e foi até Yeshua. O que você quer que eu faça? Perguntou Yeshua. O cego respondeu: Rabi, faça-me ver outra vez. Yeshua lhe disse: vá, sua confiança o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Yeshua pelo caminho. Queridos, este capítulo 10 de Marcos, ele inicia com os orgulhosos, não é? Os fariseus, né? Mas ele termina com os humildes. Que grande lição, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Eu fico surpreendida com tanta beleza e riqueza dos detalhes de Deus que Ele nos ensina em Sua palavra. E esse humilde aqui era um homem cego, né? Aquele homem um dia já tinha enxergado, porque ele pediu para ver novamente, não foi? Significa que ele enxergava. Ficou doente, ficou cego e não estava enxergando mais. Então nós não sabemos o motivo da sua cegueira, mas ele queria enxergar novamente. Na história desse homem encontramos o resumo de tudo o que Yeshua ensinou em tudo que nós falamos aqui, irmãos. Primeiro, precisamos aprender com Yeshua. Nós somos este homem cego, irmãos. Somente Yeshua pode clarear nossos olhos, abrir os nossos olhos para o entendimento. Por isso nós precisamos buscar a presença do Espírito de Deus, para que Ele abra os nossos olhos e nos ensine. Tudo que Ele tem aqui para nós são muitas riquezas. Se você quer ser rico, irmão, aqui está, ó. Aqui ensina os valores, como você enriquece. Aqui ensina como você viver bem. Aqui ensina os prazeres do mundo. E a história desse cego é o resumo de tudo que Deus quer nos ensinar. Um dia eu era cega, irmãos. Eu não enxergava a beleza da glória de Deus. Mas um dia Ele disse: levante. Ele tocou em mim e os meus olhos se abriram. E eu pude enxergar a glória de Deus. Mas a história também de Bartimeu, né, ou Timai, nos ensina que o reino dos céus é para os inocentes, como as crianças. Esse cego, ele se fez inocente. Ele estava ali no meio do caminho. E ele foi caminhando em busca, né, daquela inocência. Eu vou lá para ver se Ele pode me curar. Nós temos que chegar e aproximar de Deus de forma inocente, sem arrogância no coração, sem respostas já programadas. Temos que ter um coração como deste homem cego, caminhar com uma mente santa, pura. Mas ele nos ensina também que a riqueza pode ser um impedimento para nós entrarmos no reino de Deus. Este cego nos ensinou isso, porque na cegueira dele ele não poderia ter nada. Mas aqui Yeshua dá a ele uma resposta. Ele disse: vá, sua confiança o curou. Deus está dizendo isso aqui para você hoje, meu querido. Eu não sei qual é a sua cegueira. Talvez a sua cegueira está te impedindo de ficar rico. E eu falo de uma riqueza física e espiritual. Nós aprendemos isso aqui hoje. Porque Yeshua disse que se nós darmos, se nós fizermos e obedecermos, Ele vai nos dar 100 vezes mais. Não é verdade? E essa promessa vai se cumprir em nós. Eu creio na promessa do Eterno. E aqui eu aprendo. E esse cego nos ensina isso. Que nós precisamos ver Deus como a nossa maior riqueza. Amém? E quarto, é preciso largar tudo para receber as recompensas de Adonai. O que esse cego fez? Ele largou a sua estrada lá, a sua capa. Ele não quis nem saber. Ele falou: ô, Yeshua está passando, deixa ele lá. Ele não preocupou se alguém ia roubar as coisas dele. Mas ele largou tudo para trás, se levantou e foi até Yeshua. O Senhor está nos chamando para fazer isso, irmãos. Largue um pouco as suas coisas. Deixe um pouco a televisão, a internet. Tire seus pensamentos, livre seus pensamentos de tantas coisas. Comece a pensar em Deus. Comece a pensar naquilo que Deus pode fazer na sua vida e da maneira como Ele pode te usar. Seja curado nessa manhã, seja liberto. Mas também, esse cego nos ensina que nós precisamos ser da turma dos que seguem crendo. Alguns diziam, né, ele gritava: filho de Davi, né? Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Isso é inocência, irmãos. Para de incomodar o mestre. Você não está vendo que você está perturbando ele?
Mas aqui eu aprendo com esse cego, que aqueles que vão até Yeshua, eles não importa a dificuldade do caminho, mas eles vão porque eles creem, por causa da sua fé. Ele também nos ensina e que não importa de que lado nós estamos com Yeshua, o que importa é se estamos com Ele no caminho. Ele estava na beira do caminho, não é isso? Quem está à beira do caminho está propenso a ser atropelado, né, irmãos? Não é assim? Já viu um andarilho na estrada? Quantos morrem no meio da estrada? Que está na beira do caminho. E esse homem estava na beira do caminho. Mas é que eu aprendo que não importa onde você está hoje, qual o caminho você está, em que posição você ocupa hoje. O que importa é que nós estamos entrando no caminho certo, Yeshua. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para terminar, é preciso tomar posse das promessas. Quem quer tomar posse dessas promessas hoje? Quem quer o 100% de Deus? Então comece a doar, queridos. Comece a dar tudo de si. Comece a doar seu tempo, seu dinheiro, suas coisas. Não fica pegada a nada não. Se você tem roupa sobrando, divide com alguém. Se tem comida sobrando, divide com alguém. Se o seu salário sobrou um pouquinho, reparta. Faça de tzedaká. Não fique só juntando tesouro nessa terra não. Porque no caixão não se leva nada. E o bom de tudo é que mesmo que nós venhamos a partir para a eternidade, aquilo que nós plantamos na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, que nós ensinamos a ele, o legado que nós deixamos para ele, nós teremos uma geração de filhos abençoados, que fazem o mesmo, que cumprem os mandamentos de Deus. Então é preciso tomar posse das promessas. No sul de Israel há uma linha divisória. De um lado fica a Jordânia, que significa maldição. Eu já vi esse lugar, irmãos. Lá onde está o né? As bombas. E do outro lado fica Israel, que é a bênção. Aí eu te pergunto, de que lado você está? Você está do lado de Israel? Ou do lado da Jordânia? Ou seja, neste local se encontra uma pedra de ônix mais esmeralda. Nessa linha divisória tem uma pedra de ônix e de esmeralda, que é a junção das duas coisas. Nós precisamos ir para o lado daquele que eu abençoe. Siga o caminho de Yeshua. É difícil subir com ele para Jerusalém, viu, irmãos? Mas, pode ter certeza, nós estamos subindo. Fazendo um aliar e aprendendo que o caminho de Deus é para cima. E não é o caminho da terra que é para baixo. Olhe sempre para cima, porque de lá virá o seu socorro. Amém? E eu gostaria de orar pela sua vida. Vamos ficar de pé?